Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo. Eu estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal, tá certo? Seja grandemente abençoado. Se inscreve no nosso canal Reflexão Fábio Araújo, ativa o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e tenha o conhecimento da palavra de Deus. Bom, hoje é 23 de abril de 2020. Eu sempre gosto de mencionar a data na qual nós estamos gravando o vídeo, até porque muitas coisas estão acontecendo nesse período de pandemia. E antes de eu entrar no assunto do texto, nós estamos na série o arrebatamento da igreja. Eu já lancei 2 vídeos ali baseados em 2 Tessalonicenses capítulo 2, deixando bem claro que o que detém a manifestação, a revelação do anticristo ainda é a presença daqueles que ainda hão de ser arrebatados. É só você olhar nos nossos vídeos anteriores que você vai ver lá esses 2 últimos vídeos, muito bom, muito legal mesmo. Eu tentei trazer um entendimento muito importante para você que acompanha o nosso canal. Deixa eu fazer um comentário com relação a essa pandemia, a esse vírus que ainda está instalado no Brasil e praticamente no mundo inteiro, digamos assim. O que me deixa um pouco triste é ver muitos pastores e líderes aqui mesmo na nossa cidade, em Feira de Santana, até mesmo fora da cidade de Feira de Santana, em outras cidades, não se manifestarem e não se posicionarem, não dar uma palavra com relação a isso. Simplesmente estão seguindo a orientação. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Gente, pelo amor de Deus, eu estou cansado disso. Eu confesso para vocês que eu estou cansado disso. Eu estava conversando com um colega, um amigo meu agora há pouco, e eu fiz uma colocação e ele refletiu muito sobre essa colocação. Olha, está chegando um tempo, esse foi o comentário que eu fiz juntamente com ele. Está chegando um tempo em que verdadeiramente as igrejas serão literalmente proibidas de abrirem os templos, de cultuarem e de se reunirem, não por causa de vírus, não por causa de uma orientação da Organização de Saúde Mundial. Não, nada disso, mas sim por causa de uma grande perseguição que a Igreja do Senhor Jesus poderá sofrer daqui aos próximos dias. Eu tenho pregado veementemente nesses últimos anos sobre o arrebatamento da igreja. E é verdade. Eu vou fazer um comentário para você. Você pode ver aí nas últimas notícias das revistas, já que você não acredita no pastor Fábio, já que você não acredita nas profecias, já que você é uma pessoa literalmente crua com relação às profecias bíblicas que estão aí diante de nós, vai lá na revista Isto É, vai lá em outras revistas que são bastante conhecidas, no portal do UOL, por exemplo, você vai ver eles falando claramente, abertamente sobre uma organização mundial que vai ser estabelecida e que já está sendo estabelecida no mundo inteiro. O genro do presidente Trump, ele deu uma reportagem na segunda-feira e falou sobre isso. Tantos e tantos governantes estão falando sobre isso, mas infelizmente existem líderes, existem denominações que estão simplesmente em casa, sem fazer nada, sem trazer uma palavra de despertamento para as suas ovelhas, para os membros das denominações nas quais as pessoas fazem parte. O recado que eu quero deixar para você nessa tarde é muito sério. Eu, literalmente falando, tenho me posicionado e vou repetir, não acredito simplesmente em um vírus que está instalado no mundo inteiro. Não acredito. Eu acredito que há sim uma articulação maligna por trás disso e que muitos desses propósitos da manifestação desse vírus é sim distrair o povo, distrair a humanidade para estar a cada dia mais instalando a ordem mundial, que vai vir logo depois de poucos dias,
Lembre do que eu estou te falando. E aí vai vir a instalação literal dessa ordem mundial, daqueles que sorrateiramente já comandam esse mundo. E por favor, Cristo está no governo das nossas vidas. Cristo está no domínio das nossas vidas e não desse mundo como sistema. O sistema desse mundo já está nas mãos do maligno desde o dia em que o próprio Satanás se colocou diante do Senhor Jesus para tentar no deserto e disse: se você se prostrar e se você me adorar, tudo isso eu te darei. Abre os olhos, igreja. Fica atento. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: vocês estão nesse mundo, mas vocês não fazem parte desse mundo. Eu sei que a minha palavra contraria muito aqueles cristãos, aqueles que se dizem ser cristãos e que têm desejado dia após dia ficar nessa terra, que têm desejado dia após dia viver nessa terra. Essa é uma palavra de consolação. Diga-se de passagem, não é para ninguém se assustar, não é para ninguém ficar aterrorizado com o que eu estou dizendo, mas a ordem mundial está sendo instalada nesse mundo debaixo dos nossos olhos. Agora eu vou trazer uma coisa para você aqui, que vai ter gente que vai me chamar de louco, vai dizer: esse cara é louco. E vou dizer logo, eu não vi isso em nenhum canal no YouTube, eu não vi isso em nenhuma informação de WhatsApp, eu não vi isso em nenhum outro meio de comunicação. Simplesmente eu acordei na segunda-feira para começar a gravar a nossa série. Na verdade, foi na madrugada de domingo para segunda agora. E eu acordei, na verdade eu não acordei, cheguei da igreja e aí eu comecei a cochilar um pouco. De repente eu disse: não, vou gravar um vídeo aqui, o primeiro vídeo da minha série Arrebatamento da Igreja. De repente veio algo, um entendimento assim na minha mente que eu não havia ouvido e nem visto em lugar nenhum, por parte de ninguém. Eu até falei sobre isso em um certo lugar que eu estava ministrando a palavra de Deus. E aí, o auxílio emergencial que o governo está dando aqui no Brasil, propriamente falando, é a partir de R$600. E 3 vezes para começar. Eu acho isso tremendo demais. Eu acho isso muito revelador para mim, que gosto muito das profecias bíblicas e sou apaixonado pela escatologia. Número 6 aparece no auxílio emergencial. 3 vezes. Por que o número 6? Porque nas profecias está dizendo, lá em Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 6, está falando sobre esse número. O número 6 é o número de homem, como diz nas profecias. E mais, o número 3. Agora veja como o número 3 aparece do Apocalipse 12 até o Apocalipse 13. Primeiro, o dragão aparece diante da mulher grávida. Eu vou explicar aí essa profecia nos nossos próximos vídeos. No capítulo 13 surge uma besta que emerge, que sobe das águas. Povos e nações levanta. A besta ali é o anticristo. Uma segunda besta em Apocalipse 13 surge da terra, falsa religião, falso profeta que vai ajudar na revelação e vai dar força para o anticristo, a besta que sobe da água. 3, ou seja, em tudo o adversário, o inimigo da nossa alma, ele quer imitar o nosso Deus. Observe bem que na antiga aliança o inimigo ele era acusador, diabo. Ele foi mais conhecido na antiga aliança como diabo, acusador. O trabalho do inimigo na antiga aliança era acusar. Lembra de Jó? Ele apareceu para acusar. Lembra do sacerdote Josué? Apareceu para acusar. Mas na nova aliança ele já vem com a outra roupagem. Na nova aliança ele aparece como adversário. A palavra Satanás vem do grego, que quer dizer adversário, aquele que se opõe, aquele que se levanta contra tudo aquilo que se chama de Deus. Então preste atenção que na nova aliança e nesses últimos tempos o adversário tem ganhado força, tem se opondo contra Deus, contra a igreja do Senhor, e como ele não pôde tragar o filho da igreja lá em Apocalipse 12, aleluia, agora ele quer tragar a igreja.
A perseguição agora é contra a igreja. A luta do adversário agora é para tragar a igreja. Então toma cuidado, fica atento, porque esse negócio de vírus aí tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa, a gente não pode falar o nome aqui, porque senão o YouTube bloqueia o nosso canal. Mas muito cuidado, porque para aqueles que estão simplesmente ficando em casa, não é? Fazendo culto online, porque eu não sou contra, mas eu deixo aqui a minha palavra para pastores e líderes que estão acompanhando esse vídeo e para você que pode ouvir e acompanhar esse vídeo e compartilhar com o seu pastor. Em nome de Jesus, querido, essa é uma palavra de sabedoria. Peça ao seu pastor para voltar com os cultos enquanto pode. Cultos com 20, com 30, com 40, com 50 pessoas, mesmo que ele faça culto todos os dias. Mas eu sou a favor, assim, realizar cultos em adoração ao Senhor nos templos, enquanto há tempo. Marca essa palavra aí no seu coração. E na nossa explicação de hoje acerca da escatologia e da nossa série Arrebatamento da Igreja, eu quero deixar aqui uma prova clara e bíblica de que nós não estamos vivendo nem os últimos tempos, nem os últimos anos, mas nós estamos vivendo as últimas horas. O que é que diz a palavra de Deus para o anjo da igreja que está em Filadélfia? Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Nós sabemos que a carta às 7 igrejas da Ásia representa as 7 eras da igreja. É uma referência às 7 eras da igreja de Cristo Jesus na face da terra. Filadélfia hoje fica claramente localizada na Turquia. Mas preste atenção, porque o nome Filadélfia significa amor fraternal. Eu não vou falar muito sobre Filadélfia hoje, porque eu vou falar sobre Filadélfia no próximo vídeo. Mas eu achei interessante aqui o capítulo de número 3 e o versículo de número 10 de Apocalipse, falando para a igreja de Filadélfia. Olha só: visto que guardastes a palavra da minha paciência, ou perseverança, que é a mesma coisa, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Tentação aqui é o mesmo que provação ou tribulação. Aqui é uma referência à grande tribulação que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Aqui ele está se referindo a uma tribulação que haverá sobre o mundo inteiro. Por mais que esse vírus está sendo propagado nos meios de comunicações, nas televisões, em grupo de WhatsApp, e muita gente assustada com isso, esse vírus não assolou o mundo inteiro. Não. No Brasil, por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 5 mil cidades ou pouco mais. Até ontem foi atingido pouco mais de 400 cidades no Brasil. Eu estou falando a nível de Brasil. Então tem muita gente criando muito pavor, muita loucura e muita agonia com esse negócio. Cuidado, meu irmão. Fica atento, porque aqueles que controlam o mundo estão conseguindo distrair muita gente. Esse vírus ainda não é uma tribulação que vai assolar o mundo inteiro, como diz Apocalipse 3:10. Aqui, o anjo da igreja está se revelando para a igreja do arrebatamento. Filadélfia é a igreja do arrebatamento. E depois de Filadélfia você vai ver falar sobre Laodiceia. Laodiceia é a última igreja, é a igreja que fica na tribulação. E por que Laodiceia fica na tribulação? Eu vou explicar nos próximos vídeos, mas eu vou dar uma pincelada para você aqui. Porque Laodiceia é uma igreja indecisa, é uma igreja que não é nem fria nem quente, é uma igreja morna, por isso é uma igreja que vai estar na tribulação. A tribulação tem 2 fases: 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de uma grande tribulação, depois que o acordo de paz vai ser quebrado. E esse acordo de paz do anticristo que vai fazer
ele vai fazer, possivelmente, eu acredito, segundo as profecias que eu leio, eu acredito que vai ser com as 3 principais religiões do mundo: cristianismo, o islamismo, tá certo? E o judaísmo. Depois que ele fizer esse acordo de paz, depois de 3 anos e meio, vai ser quebrado esse acordo de paz. Eu vou trazer mais esclarecimentos sobre isso. E aí, eles vão ser obrigados a receber a marca ou não. Então, fica atento. A tribulação vai ser de 7 anos, porém, 3 anos e meio na paz, porque vai haver acordo de paz com o anticristo, e 3 anos e meio, quando o acordo será quebrado, eles vão ser obrigados a receber a marca. E quem não receber, vai morrer pelo anticristo e por aqueles que vão trabalhar por ele. Mas o que eu acho interessante aqui, é que ele está dizendo da hora da tribulação que virá sobre todo mundo, ou no mundo inteiro. Que tribulação é essa? A tribulação pós o arrebatamento da igreja. Aqui fica muito claro. Eu sei que tem pessoas que não têm pregado sobre isso. Eu até aconselho você, meu irmão, que não tem esse conhecimento ou não gosta, mas pelo menos ouça quem tem pregado sobre arrebatamento. Convide o seu pastor, o seu líder para falar sobre isso. Se ele não quer falar, se não é a chamada dele, que ele convide uma outra pessoa, mas é a hora da igreja ficar atento com relação a isso. Deixa eu provar para você mais uma vez o que esse mesmo apóstolo São João disse no capítulo de número 2 de 1 João. Capítulo de número 2 de 1 João. Capítulo de número 2 de 1 João, verso de número 18. Ele disse: filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por isso sabemos que já é a última hora. Há aproximadamente 1900 anos atrás ele disse isso aqui, que já era a última hora. E que no tempo dele, muitos já estavam se fazendo anticristo. Aqueles que vinham antes de Cristo. Agora eu quero que você reflita comigo. Se João disse no capítulo 2 e no verso 18 que já era a última hora, se em Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 10, o anjo recebe a carta da revelação do Senhor Jesus dizendo: porque tu guardastes a palavra da paciência ou da perseverança, eu te guardarei, Filadélfia. Somente a igreja de Filadélfia vai ser arrebatada. Porque a igreja de Filadélfia é a única igreja que ele diz. É a única igreja, melhor dizendo, que ele não diz que tem alguma coisa contra. Você vai ver que para todas as outras igrejas, ele vai dizer: tenho contra ti, mas para a igreja de Filadélfia não. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Compartilhe esse vídeo, porque nós estamos vivendo as últimas horas aqui na face da terra. Que Deus te abençoe. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo e fica na paz.